Olá, chegamos à nossa terceira aula de como criar uma empresa de canecas personalizadas via sublimação do absoluto zero, né? Então, assim, se você chegou até aqui, é porque você já tem uma noção de como precificar, de como criar suas artes, de como configurar as impressões, mas chegou o momento da gente colocar em prática, estampar a caneca. E se você está assistindo esse vídeo, essa aula pela primeira vez, assim, ou seja, se caiu aqui e não sabe que isso é uma série, então volta às aulas anteriores para você não ficar de fora de todo o conhecimento que foi passado até então. Mas vamos lá. Antes da gente começar a estampar as canecas aqui, já fizemos a impressão na aula anterior, você tem que entender um pouquinho sobre o que é a sublimação. Então, de uma forma bem direta, entenda, não vai ser todas as canecas do universo que você vai poder estampar. A sublimação é uma técnica onde a tinta, né, a tinta sublimática, ela vai evaporar e vai tingir, vai pintar, vai migrar, vai ancorar em um produto que a gente chama de substrato com a base de poliéster. Então, essas canecas que a gente vai trabalhar nesse treinamento, ela possui uma resina de poliéster para segurar essa tinta, tá? Então, por isso, você vai adquirir ou diretamente aqui com a gente da Escola PhD, que tem sempre um QR Code aqui para você falar diretamente com a gente, ou em lojas especializadas, tá? Então, a sublimação, ela é uma tinta especial para produtos à base de poliéster. Se for uma caneca, tem que ter poliéster. Se for uma cerâmica, poliéster. Se for uma camiseta, essa camiseta, o máximo de poliéster possível. Essa camiseta aqui, por exemplo, é uma camiseta em algodão. Então, diretamente, a sublimação não ia ser uma boa opção. E ainda tem uma outra limitação da sublimação. Ela não tem um corante na cor branca. Então, mesmo que essa camiseta fosse poliéster, por ela ser escura, preta, a sublimação não iria aparecer. Talvez para você que não conhece ainda a sublimação, essa informação é um pouco confusa. Mas o que você precisa saber exatamente agora é que todos os produtos para a sublimação, o ideal é você adquirir em lojas especializadas, porque lá, esses produtos que a gente chama de substrato, vão estar com a resina que precisa para a tinta ancorar. Tá bom? Então, nessa aula, a gente já preparamos a arte, você já sabe mais ou menos por quanto tem que vender, já sabe o desafio que é, se é fácil, se é difícil, se já mudou um pouquinho a trajetória. Agora a gente vai colocar em prática. Essa é a aula realmente aqui, ó, na prensazinha cilíndrica. Eu vou te mostrar um pouquinho das canecas e depois a gente vai para a estampa real. Então, eu espero que você esteja curtindo muito esse treinamento, eu espero que você esteja realmente encurtando o caminho, que é a nossa proposta da Escola PhD, mas dá aquela moral. Se você precisa comprar equipamento, comprar insumo, substrato, me chama no WhatsApp, o QR Code está sempre aqui na tela, mas se não, pelo menos dá uma moral fazendo um depoimentozinho aqui abaixo se está gostando, porque depoimento é prova social, isso aí a gente vai falar um pouquinho na próxima aula, é prova social e serve para que outras pessoas tomem a iniciativa de apostar naquela outra empresa, tá bom? Então é isso, agora vamos para a aula. Então, a primeira lição que eu quero passar para você aqui é que existe realmente uma gama grande hoje para trabalhar com a prensa cilíndrica. Isso é fato. Canecas, cada dia tem mais modelo, diversidade. Sim, aqui tem só alguns exemplos, né, que a gente chama de canecas especiais. Xícara, garrafa, tudo que tiver o diâmetro que a prensa vai conseguir fazer a pressão, que seja preparado para a sublimação, ou seja, que seja resinado. Ok, porém, eu só quero que você vá para esse tipo de substrato, né, que a gente chama de especial, depois de você dominar a caneca branca. Porque não é só a técnica, é a precificação, é o marketing, é a criação das artes. Então, quando você dominar essa daqui, não estou dizendo que essa curva é muito longa, alta, mas eu só indico você ir para qualquer outra caneca ou substrato depois que você dominar essa daqui. Se você estiver estampando bem, conseguindo ter segurança de pegar qualquer arte, qualquer cor, aí sim você vai para as demais. Vamos lá, eu separei a aula aqui em 3 tópicos praticamente. Aquela ali só para dar um alerta. Agora vamos falar aqui sobre a preparação da arte na caneca. O que a gente vai precisar ter de atenção aqui. Aqui está a nossa arte, né, a folha com os 3 artes. Aqui foi os testes de verificação de jatos. Ok. Bom, então, primeiro, cuidado com o manuseio dessa folha, tá? Evita pegar forte aqui, porque vai deixar suas digitais. Então você pode fazer esse recorte com uma tesoura, que é o caso que eu vou usar aqui, mas também com uma lâmina, né? Ou seja, um estilete, ou enfim, até uma guilhotina. Bom, cuidado, né? Sempre deixa essas bordas aqui, não tira, tá? Essas bordas. Essa tinta que está aqui, ela vai evaporar e vai tingir o substrato, né? Mas quando você corta
essa proteção, porque assim, ela é uma borda, né, branca, mas ela serve como uma proteção. Essa tinta pode evaporar e aí costuma, se você já estampa, costuma deixar a marca da fita térmica aqui, tá? Então deixa aqui e deixa embaixo também, se estiver passando em cima, não tem problema, tá? Um outro detalhe que você tem que se atentar, exemplo, aqui ó, eu cortei, mas a cabeça de impressão, se ela bater aqui, ela vai deixar uma marquinha de tinta. Eu vou deixar assim, não vou cortar aqui, tá? Porque eu quero ver se acontece ou não. Aqui ó, eu tive uma falhazinha, né, na hora do corte, até porque eu tô de lado aqui na câmera e quero que apresente. Se eu não perceber isso aqui ó, e ela for para a caneca, eu sempre deixo passando para baixo, mas se ela for, já era uma tinta que iria e não tem mais o que fazer depois. Ok, fita térmica. Essa fitinha aqui que a gente chama de fita térmica é uma fita que dá uma aderência legal no papel e na caneca sem deixar muito resíduo. Então, como preparar a nossa caneca para receber a arte, né? Falando da caneca em si, qual é a caneca que a gente chama de classe A, classe Premium? Essas canecas que tem um branco realmente bem evidente, que não tem acúmulo de esmalte aqui, ó. Ao longo da sua jornada aí você vai entender que tem canecas que tem um acúmulo aqui. Então é aquela caneca que você visualiza que tem um brilho, né? Ó. Então essa caneca aqui que eu coloquei lá no nosso plano, certo? Então vou deixar essas duas aqui. Posso passar um paninho aqui para tirar marcas, né? Tirar qualquer tipo de gordura, enfim. Então todo detalhe vai impactar no resultado final. Então, como é que eu vou inserir essa arte aqui, ó? Eu não vou colocar, nesse caso, com a borda do papel, porque senão vai ficar aquele filete branco lá, né, ó? Então eu vou subir aqui um pouquinho e vou deixar começando da arte, ó. Tá vendo que a arte começa aqui? Eu deixo aqui na borda. E se tiver passando, que passe para baixo, tá? Aqui poderia ser uma arte até um pouquinho maior. Poderia ter feito 9.8, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, ó. Aqui eu tento centralizar a alça aqui, ó, certo? E aí é um trabalho realmente de prática e repetição, para que eu tenha mais agilidade nessa hora, né? Então, vou aqui deixando o mais certinho possível, viro, aqui ó, vê que ela subiu, então vou descer um pouquinho e assim você vai ajustando aí a sua arte. Ó, eu estou um pouquinho de lado aqui. E depois que eu ajustar, né, que eu tenho certeza que vai estar dentro aqui, aí eu venho com as duas etiquetazinhas que eu separei já, ó, que eu já cortei, deixo uma no meio e outra do outro lado. Eu não preciso colocar uma fita aqui, outra aqui, uma no meio passando, até porque se eu quiser depois conferir, depois que eu tirar da prensa, se eu quiser dar uma conferidazinha aqui, ó, fica mais fácil, tá bom? Aqui, ó, ficou folgadinho, então eu vou tirar e vou apertar, porque precisa estar bem preso. Certo? Tem que estar bem preso. Depois que eu colocar o papel, eu deixo a caneca deitada. Então, se eu tivesse que preparar 10, 15, 20, 30 artes aqui, eu ia colocar todas aqui assim, ó, né? Ia deixar deitada, deitada, deitada. Nunca em pé, porque se eu deixar em pé, se tiver alguma arte passando aqui, algum pedacinho de papel passando, ele vai deixar torta a minha arte, né? Agora chegou a hora da gente entender um pouquinho sobre a prensa cilíndrica. Então, a prensa cilíndrica que eu estou utilizando aqui, que eu estou recomendando e vendendo, é da Sun Special. E algumas características, né? O que eu acho legal também dessa prensa, ó, por exemplo. Tem prensa que ela só vem até aqui. E aí até pra gente colocar a caneca aqui fica um pouco mais difícil, né? Então essa ela abre totalmente, ó. Então até por cima aqui, ó, é possível colocar. Então na hora da produção, são detalhes que vai fazer com que a gente otimize o nosso tempo. Tempo, temperatura e pressão. A pressão, a gente trabalha aqui, ó, nessa rodana. Ou seja, se eu girar no sentido horário, ele vai apertar, dando mais pressão, e no sentido anti-horário, ele vai aliviar, tá? Mas a gente só vai fazer essa pressão quando ela aquecer. Então vamos ligar aqui, deixa eu girar aqui um pouquinho. O painel é bem simples. Principalmente porque esse painel é um painel touch, muito fácil da gente identificar alguns detalhes aqui. Deixa eu puxar um pouco a câmera, fica mais fácil. Ó, o C aqui, né, significa a nossa unidade de calor. E aí algumas prensas, ela vem com o F, né, de Fahrenheit, certo? Então essa aqui já está na nossa unidade de calor. Esse número que está subindo aqui já é a temperatura dela. Agora ela está com 64 graus. Está aquecendo a resistência. Aqui embaixo, o verde significa
o tempo. E aqui é um contador de peças. Então, como é que eu faço para a gente alterar essa temperatura e o tempo? Então, eu dou um clique aqui no meio e aqui ela me diz que eu deixei setado, né? Ou seja, um setup aqui em 210 graus. Posso diminuir aqui para 200. Eu trabalho sempre com 200. Mas por que que eu estou deixando essa daqui em 210? Porque aí eu vou recomendar a você, e vou deixar aqui também nos links, né, essa ferramenta. Porque é fundamental que aqui no meio, principalmente aqui no meio da resistência por aqui, ela tenha a temperatura, ó, 106, olha como é que tá lá, 106. O mais próximo possível. Então não dá para a gente confiar nesse relógio, tá? Vamos chamar de relógio. Não dá para confiar nesse painel, até porque vai muito também do seu ambiente. Agora, nesse exato momento, essa resistência, ela está sofrendo com o ar do ar-condicionado bem em cima aqui. Tanto que se eu botar uma folha aqui, ó, certo? Então ela está sofrendo diretamente o impacto do ar-condicionado. Então, por isso, eu estou com uma diferença aqui mais ou menos de 10 graus. Então essa ferramenta é fundamental, certo? Mas vamos supor que o teu ambiente está ok, tua prensa está certinho, então você vai deixar em 200, tá? 200. E vai começar aqui, pode começar com 200 graus ou 200 segundos também. E eu vou te explicar agora um pouquinho fora da prensa, enquanto ela aquece, por que isso? Bom, enquanto a prensa está aquecendo, vou falar um pouquinho de como vai acontecer a sublimação aqui. Então a sublimação, né, a tinta, ela vai evaporar e vai tingir essa resina que está aqui, esse brilho que está aqui, é que vai ser estampado, não é a cerâmica não, tá bom? E aí, aqui ó, na caneca, ela tem menos massa do que aqui, certo? Concorda? E na resistência, a resistência é comum ela aquecer muito mais no meio e nas pontas ela perde um pouquinho de calor. Às vezes perde um pouquinho não, às vezes perde bastante. Então no meio ela aquece mais e nas pontas, ó, certo? Olha isso, ó, é normal. Então o nosso maior desafio são falhas aqui embaixo. A estampa fica um pouco degradê, tá? E falhas aqui na lateral. Essa falha na lateral, geralmente, ou é o tamanho do seu gabarito, que está muito grande, tem gente que faz 22, 23 centímetros, né? Colocando no A4 de forma vertical. Ou na hora da gente fechar aqui, ó, eu posiciono a alça um pouquinho torta. Então pega muito mais aqui do que aqui. Certo? Mas aqui embaixo, geralmente é falta de calor. E quando eu digo falta de calor, a gente vai solucionar subindo o tempo. Tem várias formas de estampar, inclusive dentro do Sublimação do Zero eu tenho outras formas de estampar. Mas aqui, nesse treinamento, eu vou te falar que a gente vai fazer o seguinte. Vamos estampar a primeira com 200 segundos. Vamos supor que quando eu tirei, aqui embaixo ficou ainda falhadinho. Tem as pernas aqui do... Vamos ver aqui, ó. Onde tem mais carga de tinta nessa imagem é aqui o preto, né, ó. Então vamos supor que esse preto ficou mais marronzinho, ficou marrom, e aqui está tudo ok, tudo pretinho, normal, mas aqui ficou marrom, então faltou calor. Então na minha próxima caneca, eu não deixaria mais 200 segundos, eu deixaria 230, 250 segundos. Então assim você vai subindo o tempo até chegar na configuração de você não perder mais nenhuma caneca, tá? Uma outra dica, comece com artes mais suaves. Evita a arte que é toda preta, toda verde, toda vermelha, certo? Começa com artes mais suaves. Essa aqui ainda já tá desafiadora, porque ela tem a carga de tinta preta aqui, ó, que é onde tem mais carga mesmo, é na cor preta. Então ela tá mais desafiadora. Mas se você está começando, só vai fazer as primeiras canecas, tenta fazer artes mais claras, mais clean. Uma arte dessa aqui, dificilmente a gente vai ter problema, porque ela é aquarelada, degradê, entendeu? Então tenta fazer algo assim, muito mais suave. E depois você vai se desafiando. Vamos lá. A nossa prensa, ela chegou à temperatura que eu pré-determinei, que foi 210, porém eu estou com mais ou menos 10 graus de diferença. Então chega a hora de regular a pressão. Eu vou pegar a caneca que não tem arte ainda, então aqui como ela abre bem, ó, posso colocar até por cima. Deixa aqui uma espessurazinha mais de um dedo e deixa a base da caneca virada para onde tem um fio aqui, tem um termostato. E aí eu vou regular a pressão. Qual é a pressão ideal? É aquela que nem é muito leve, ó, nem é muito leve e nem muito pesada, que você tenha muita dificuldade. Então eu vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que esteja bem leve. Pressão leve seria isso aqui, ó. Fechar, ó, leve, certo? Uma pressão muito pesada
inclusive diminui a vida útil da tua resistência, seria isso aqui, ao ponto de você não conseguir fechar com facilidade, ó. Certo? Uma pressão muito forte, não há necessidade. E observe que quando a gente coloca a caneca, olha o que acontece com a temperatura. Ela cai, é normal. E a caneca aqui já está extremamente quente. Então a pressão ideal é, vou aliviar aqui, ó. É uma pressão mediana e vem segurando aqui, se você não tem habilidade ainda, vem segurando a alça e tentando deixar ela o mais no meio possível aqui das duas extremidades. Ó, uma pressão mediana. Aqui está uma pressão legal, ó. Nem forte, nem muito leve. Agora, simples. Vou deixar ela voltar aos 210, que está em 200 aproximadamente. E agora sim, eu vou colocar a minha caneca que está com o papel. Ó, quando eu coloco ela em pé, ela pode dobrar a pontinha. É isso? Vamos fazer aqui. E aí, com o resultado dessa, a gente vai saber se o tempo, a temperatura e a própria pressão está adequada. Bom, eu fiz um corte aqui no vídeo para a gente acelerar e já trouxe aqui um recipientezinho aqui, ó, com água, temperatura ambiente, e eu vou explicar o que a gente vai fazer com ela. A gente vai mergulhar, mas vou dizer o porquê, né? Agora sim, chegou em 210, lê-se 200, então eu vou vir com a minha caneca e, com cuidado, vou tentar centralizar. Aqui, ó. Ok, né? Então, para que o papel fique de ambas as partes dentro da resistência. O tempo dispara, no caso da nossa prensa aqui, ela já é automática. Vamos ler aqui o que está acontecendo agora. A temperatura está caindo, normal, e o tempo disparou. A temperatura vai chegar um momento que ela vai parar e vai começar a subir, normal, certo? Enquanto isso, vamos aqui. Por que esse recipiente aqui, né? Quando terminar essa caneca aqui, essa daqui eu vou deixar sem mergulhar, mas deixa eu pegar outra, que essa aqui eu vou estampar. Deixa eu pegar uma outra caneca aqui. Essa caneca aqui, ela já está estampada, certo? Então, vamos supor, eu tirei lá, tirei o papelzinho, você vai ver como é que eu vou tirar, e vou mergulhar de boca essa caneca aqui, ó, assim, ó, de uma vez, ó, vamos lá, aqui, ó, assim, tá? Eu não vou soltar, eu não vou botar na água corrente. Então, basicamente, é para fazer a sublimação parar de expandir aqui na caneca, porque senão o nomezinho fininho, ele vai ficar expandindo porque é muito calor, né? Então a gente faz essa estratégia aqui para que a sublimação pare de ficar acontecendo, né? 85 segundos, 186 graus, então agora ela já está subindo ali, vamos ver até que ponto ela chega, né? Por exemplo, 210 graus, que é o que ela vai ficar oscilando, mas quantos segundos ainda vai restar aqui? Isso também diz muito sobre o que a gente vai precisar fazer nas próximas, se a gente diminui o tempo ou aumenta. Vamos lá, faltando 10 segundos, menos de 10 segundos, e ela ainda está chegando lá aos 210 graus, nem voltou totalmente, né? Então eu vou tirar aqui, ó, vou abrir. Lembra dos espaços ou da fitinha do papel que eu não tirei, ó? Eu tiro por aqui, eu não tiro batendo lá. Então eu pego aqui em algum canto. Se ela rasgar não tem problema, ó. Vou deixar rasgar, ó. Eu só não posso deixar esse papel voltar. E venho tirando totalmente, ó. Opa, saiu aqui. Ótimo, perfeito. Não vou nem olhar para a caneca aqui agora. Vou olhar para o papel. O papel me revela muito como é que ficou essa caneca. Olha só, não sei se dá para perceber aí, mas aqui, ó, embaixo, parece estar um pouco mais escuro do que aqui, certo? Então, o que quer dizer que o que tem de tinta aqui, faltou lá na caneca. Ficou ruim? Não sei. Aqui também, no cantinho, eu percebo que ficou mais tinta. Se tem mais tinta aqui, está mais escuro aqui, faltou lá na caneca. Então eu comecei a perceber muito o papel. Do papel eu consigo dizer o que faltou, né? Então estou vendo a bordinha aqui, ó, mais escuro. Porém, isso aqui é um degradê, né? Então é mais difícil da gente identificar. Então vamos ver a caneca em si. Ó. As laterais, né? Vamos ver aqui o... Ok,
né? Agora vamos ver a parte aqui. Ficou muito, muito bom, tá? Então, como é um degradê, não consigo dizer o quanto ficaria melhor ou não, porque ele é esfumaçado, né? Mas para essa configuração aqui, o preto realmente ficou bem preto. Se ficasse marrom, é porque já tinha passado. Vamos fazer a segunda. Vou deixar essa aqui esfriando aqui. Já coloquei o papelzinho nessa outra e vamos fazer o seguinte. Nessa, eu vou extrapolar. Eu vou colocar 50 segundos a mais. 200, 250. E vamos ver o que acontece. Olha o que aconteceu agora. Ó. A prensa já chegou a 205, que é a nossa segunda, né? Então a resistência já está bem mais aquecida. Ainda falta 90 segundos. Lembra que na primeira caneca, basicamente encerrou o tempo com ela a 205 graus. Então essa daí vai estar passando bem mais tinta do que a primeira. Voltando aqui, com 15 segundos e ela já chegou a 210 graus faz tempo. Essa eu vou mergulhar. Vou tentar tirar o papel mais inteirinho e vou mergulhar a caneca na água. Deixa eu trazer mais para cá. Então eu busco aqui um local, né? Tira aqui e vou mergulhar. Lembra? De uma vez, ó. Vamos analisar o papel. Esse foi o papel de agora, né? E esse foi o anterior. Tá, ó. Veja como esse aqui está mais escuro. De baixo está mais escuro. Aqui, ó. Não sei se é possível notar aí no vídeo, né? Mas aqui ele está um pouco mais escuro do que esse. Agora, se tiver passado tempo demais, aí aqui o preto já fica marrom. Já deu para esfriar aqui, já vou tirar. Deixa eu desligar essa prensa e jogar ela um pouquinho mais para o lado aqui. Para a gente poder fazer uma análise melhor. Essa é a segunda, tá? Ó, veja que aqui, ó, tá um pouquinho mais clara, mas assim, as duas ficaram muito boas mesmo. Não vejo tanta diferença, né? E aí o que acontece em alguns casos, né, é que quando não vai para água, essas letras, se não tiver cor, principalmente do lado que aqui tem, ela fica um pouco mais esfumaçada, ela não tem tanta definição, tá? Já na que vai para água, ela já consegue não ter ter uma definição, um ajuste fino, né? Vamos falar de ajuste fino, certo? As duas ficaram excelentes. Eu nem vi o texto. Tomara que a IA não tenha. Vamos lá, você é meu herói, meu exemplo, meu maior orgulho. Obrigado por tanto amor. Que essas canecas eu faça a doação delas, né? Então, é isso. Não tem muito mistério nessa parte, né? Começando caminhando para depois correr. Então, duas canecas aqui que poderiam realmente ir para o mercado. Pode ser uma empresa, né? Então, de um lado tem a figura principal, do outro o logotipo aqui da escola, e aí é isso. No meio deixa como uma área de transição, mas de um lado e do outro. É assim que a caneca fica exposta, né? Ó, para ser uma caneca, ela fica assim. Então, tanto de um lado como do outro, passa-se uma mensagem. Essa daqui não precisa dizer muito, é uma mensagem que não precisa ter texto.
Já está vendo aí que é um pai e filho, né? Agora, se você coloca a imagem assim, ó, no meio, ela deixa de ser uma caneca, ela pode virar um copo, ó. Tá bom? Então é isso, essa parte prática. Precisando, volta ao vídeo, assiste, coloca em prática. Prática e repetição. Quanto mais você repetir isso aqui, melhor você vai ficar. Agora tu imagina tu fazer 50 peças dessa para uma escola, para uma fábrica, para uma indústria, enfim, né? Você vai ficar cada vez melhor. Cada detalhezinho vai contar. E aí não vai ser aqui que mora a dificuldade da sua empresa. Então é isso. Agora sim, vamos para a aula bônus, que para mim é uma das principais, que é marketing, consequentemente venda.